Aí galera, vou dar uma dica para vocês rapidinho aí, ó. Tô aqui na minha construção. Isso que vocês estão vendo aqui no teto é um forro, na verdade. E esse forro é de PVC. Então eu vou dar uma dica, cara, que eu tô aconselhando utilizar esse forro aí. O pessoal fala assim, pô, mas forro PVC parece plástico, aquele branquinho e tal. Só que tem outros modelos, cara. Tem esse modelo aqui que é junta seca, você não vê aquele frisado, daquele, igual tem naquele PVC branco, né? Então ele vai encaixando assim, as juntas ficam secas e parece, esse aqui é acabamento em madeira, né? Amadeirado. Cara, ele fica muito bom e eu aconselho porque é o seguinte, tem gente que fala, pô meu, mas esse aí ele é mais caro que aquele lá, que aquele branquinho. Tudo bem, é mais caro, chega a ser o dobro do preço. Só que é o seguinte, se você não quer aquele visual que parece um plasticão, você tem que pegar e optar, como aqui tem toda uma estrutura, igual, ó como é que estava aqui, ó. Aqui é o exemplo do outro cômodo que eu ainda vou colocar. Então aqui tem uma estrutura, que em cima é o mezanino que eu fiz, depois eu vou fazer um vídeo mostrando isso aí, como é que eu aproveitei esse espaço aí, que eu acho que dá para fazer, muita gente pode aproveitar. Eu deixei o pé direito maior, né, em toda a estrutura da casa aqui, e depois eu dividi com um mezanino, ó, usei essas vigas e tal. E aqui vai o forro, né? E esse forro, muita gente fala assim, pô, mas eu poderia utilizar um drywall. Beleza, é mais barato que o forro de PVC, só que depois você vai ter um custo com o acabamento desse drywall, que envolve muita mão de obra, né? Primeiro, para colocar o drywall é difícil, ele é pesado, é bem mais pesado, lógico, que o PVC. Uma placa aí costuma pesar aí 10, 12 quilos, depende das dimensões, né? Mas você tem toda essa mão de obra, né? E depois você tem que fazer o acabamento para fazer o acabamento nas emendas, nas furação, colocar massa, fita telada, depois tem que lixar tudo, depois tem que passar uma seladora, depois tem que pintar. Ou seja, você vai gastar com todo esse material. Tinta, cara, não tá barato, sabe? Depende da tinta. A tinta boa, tava vendo essas que tem um acabamento acetinado, aquela que você dá uma mão e tá beleza, cara, é R$400 uma lata de 18 litros. Então, você vai pegar e fazer na ponta do lápis, você vai ver que envolve muito material e mão de obra. Agora, que nem eu coloquei aqui, o PVC, tá pronto e acabado, certo? Aí eu vou mostrar como é que tá ficando lá no outro cômodo lá. Mas só para mostrar a placa de PVC, ó, como é que ela é. É uma placa aqui de PVC, certo? Aqui tem o encaixe macho e fêmea. Aqui tá o macho e aqui o fêmea. Então ela encaixa e fica desse jeito, cara. Fica muito bom. Fica muito bom. Aqui eu embuti os spots, né? E eu vou fazer isso na casa toda. Agora eu tô fazendo no andar de cima ali, do mezanino, que depois eu vou fazer um vídeo mostrando a ideia do mezanino. Como é que ficou o aproveitamento desse espaço aí. Espera ali que eu vou pro andar de cima ali. Então galera, aqui no andar de cima, tá? Eu tô usando o mesmo sistema lá de baixo, lá com forro. A diferença é que o forro PVC aqui de cima, ele não é amadeirado, tá? Eu tô usando esse aqui, ele é branco também, só que também ele não é aquele branco simples frisado, ele é um branco com umas tiras prateadas. Tem vários modelos, tem um que é branco com umas tiras amadeiradas, tem outros que tem uns detalhes. É um forro bem interessante, é bem show de bola, tá? E aí eu tô utilizando aqui a exemplo do banheiro lá, a diferença é que aqui eu estou usando a peça toda, porque esse forro aqui ele tem 20 centímetros de largura por 6 metros de comprimento. Aquele do banheiro, as peças também vieram com 6 metros de comprimento. Obviamente eu cortei e fica mais fácil de trabalhar. A peça comprida assim ela é mais difícil de trabalhar.
Mas fica, mesmo assim eu aconselho, cara, porque se eu tivesse que colocar drywall aqui, que nem eu tava pensando inicialmente, cara, acho que eu não ia fazer isso sozinho. E mesmo, cara, eu descartei a possibilidade, o custo também. No fim eu ia ter muito mais mão de obra e o custo ia ser maior, inclusive, né? Então eu acabei usando isso aqui e vou usar na casa toda, tanto lá nos cômodos de baixo quanto nesse de cima aqui. Aqui em cima também segue a mesma ideia lá de baixo, né? A diferença é que lá embaixo eu tenho as vigas que sustentam o mezanino, né? E o forro está sendo preso nessas vigas, na parte de baixo, né? As vigas elas sustentam na parte de cima o piso do mezanino, né? Que depois eu vou fazer um vídeo falando desse mezanino, né? Por enquanto estou falando do forro, né? E o forro ele foi preso na parte de baixo dessas vigas que seria o piso do mezanino. Aqui na parte de cima eu fiz uma estrutura para colocar esse forro, né? Uma estrutura com sarrafo de pinos, né? Fiz o nivelamento, né? E prendi ele, sustentei ele nas vigas do telhado. O telhado tem vigas, né? E tem caibros, tá? Esse telhado em cima, apesar de ter toda essa estrutura, o telhado em cima também, ele é leve. Eu utilizei essas telhas aqui, que até separei uma que eu vou usar em outro lugar, mas elas são telhas de PVC também, né? E ela tem o estilo colonial, certo? E essas telhas têm 4 metros de comprimento também, que é o que vence esse vão aqui, que é de 4 metros. Esse cômodo aqui é 4 por 12, né? Esse mezanino. Então, em cima dessa estrutura tem telhas de PVC, tá? Tem uma leve inclinação, não é muita a caída, ó, tá vendo? Acho que é 10%, porque a telha não tem emenda, ela é inteiriça, né? E depois ela cai dentro de um sistema de calha que tem aqui no fim, aqui nesse final, que joga lá para frente, que vai para a rua, né? Tem um duto de descida lá. Essa calha, ela tá de fora a fora, ela tem 12 metros, ela vem desde lá daquela ponta até aqui na frente, né? Então, esse sistema ele deságua nessa calha e é uma calha embutida, ela tá aqui dentro, é o que chama de calha de divisa, né? Então, essa calha, ela tá em cima do forro, né? Eu acho que aqui dá até para mostrar ela, tá vendo ela lá? Então, essa calha, ela tá ali em cima do forro e logo abaixo do telhado ali. Então todo esse sistema aqui foi feito com telha de PVC, com essa calha de divisa, com essa estrutura de caibros e vigas, né? E foi utilizado uma manta térmica logo abaixo da telha de PVC também, para fazer esse isolamento térmico, porque como eu falei, o pé direito ficou baixo, né? E o que acontece também, eu utilizei isopor, né? Esses isopor eles estão sendo utilizados um pouco acima do forro, né? Então eu aproveitei essa estrutura de sarrafo, né? Para colocar os isopor por cima e o PVC por baixo. Então, aqui a gente tem uma emenda, né? Que é esse trilho aqui que ele serve de emenda para a peça de PVC, porque como eu disse, ela tem 6 metros e aqui eu tenho 12 metros, né? Eu poderia colocar mais divisa se eu quisesse trabalhar com uma peça menor, não teria problema, mas eu aproveitei pelo menos uma delas, eu aproveitei o maior comprimento possível, né? E aí eu acabei utilizando, como a emenda ela é branca, eu acabei utilizando uma fita decorativa aqui para imitar a decoração que vem no forro, né, prateada. Eu coloquei uma fita prateada ali para dar uma espécie de continuidade, né, nessa emenda, né, não parecer tanto que tem uma emenda, né, seguir essa decoração. Mas enfim, o forro é esse aí. Forro de PVC, muita gente fala que o forro de PVC é aquele feinho, de longe você vê e diz que é plástico e tal, mas não é assim, cara.
Tem uns que é bem legal, esse aqui eu achei legal. Depois ele vai dar um efeito bem sofisticado. Na hora que tiver tudo pronto, eu vou vir fazer um vídeo mostrando como é que ficou depois que tiver tudo pronto, tá? Mas é isso aí, pessoal. Quem tiver dúvida se vai ou não, se vale a pena ou não colocar forro de PVC, ó, eu digo que vale muito a pena. E outro, ó, sistema de fixação aqui. Parafusinho ponta de agulha, tá vendo, ó? Você fixa um parafusinho em cada barra ali, já era, com a parafusadeira, rapidão, não tem segredo. Facinho de instalar, só encaixou ali e colocou os parafusinhos, já era. Show de bola!